Bora lá, galera, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0, tá? Vamos resolver mais uma questão aí de conceitos da geografia, tá? Então veja só, essa questão é interessante porque teve um colega aí, né, um dos seguidores que eu resolvi essa questão e ele achou ela confusa, tá? Mas veja só, existem alguns conceitos na geografia ou em qualquer ciência que muitas vezes talvez não façam muito sentido, né? Para quem lê de cara. Paisagem. Beleza, paisagem é uma paisagem. Só que não simplesmente a paisagem pela paisagem. Mas você tem que entender que por trás de cada palavrinha dessa tem um embasamento ideológico que você precisa entender do que se trata para marcar a questão, tá? E essa questão aí, você tem que ter o cuidado para não confundir ela com dois termos, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Então, das categorias da geografia, os principais são esses que estão aqui na alternativa: região, paisagem, lugar e território. Tá? Então, eu vou começar aqui colocando aqui o conceito de lugar. Então, o lugar ele está associado a um espaço que faz parte do cotidiano de uma pessoa. Tá? Faz parte do dia a dia. Então, aquele espaço, ele só vai ser um lugar para tal pessoa quando ele fizer sentido para ela. Por exemplo, vocês que estão me assistindo agora, que estão me escutando, vejam, se eu chego para você, né, pega alguém aqui dos meus seguidores e digo, ó, botar aqui Rafael, Rafa, que é um dos meus seguidores assíduos aí, Rafael que está me assistindo, você, a sua casa que Rafael mora, para mim seria um lugar? Não, tá? Até porque eu não faço ideia de onde Rafael mora, não sei qual é a cidade, qual é o estado que ele mora, tá? Então não faz sentido para mim. Então digamos que ele morasse lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, cidade, estado de São Paulo. Mesmo assim, né, ele morando lá, a casa dele, o local do bairro dele, jamais ia fazer para mim parte do meu cotidiano, porque não faz. O que faz parte do meu cotidiano é o bairro que eu moro, a cidade que eu moro, o apartamento que eu moro, porque isso me identifica como tal, tá? Porque esse ambiente do meu cotidiano faz daquilo, para mim, um local de afetividade, tá? De dia a dia, de lugar. E isso, de fato, é o conceito de lugar. Ele está associado a algo que faz parte do cotidiano de uma pessoa, tá? Então, a palavra-chave aqui, eu colocaria aqui cotidiano, tá? Cotidiano barra afetividade, porque querendo ou não, o local que a gente reside, a gente tem uma relação com ela, seja ela de amor ou seja de ódio, não interessa, a gente tem um vínculo com esse local, que a gente chama de lugar. Tá? Então eu vou botar aqui afetividade. Afetividade. Então a sua casa, os locais que você frequenta, o bairro, a cidade, é para você sim um lugar. Então, pelo que está descrito aí, tá? Já dá para entender, se você leu aí o texto, já dá para perceber que não é a alternativa lugar, já não vai ser a nossa alternativa, tá? Então vamos ler aqui a questão, não sei se eu li, mas vamos ler aqui, ó. O Acre é um dos 27 estados brasileiros. Ele é o 15º em extensão territorial, com uma superfície de 164 mil e assim vai quilômetros quadrados. O estado está situado no Planalto, com altitude média de 200 metros, entre as altitudes de 7 graus norte, assim vai, aí explicando a latitude e longitude. Cadê o que mais? Os limites do estado são formados por fronteiras internacionais, como Peru, né, Bolívia, e por divisas estaduais com os estados do Amazonas e de Rondônia. As cidades mais populosas são Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira. Tá? Então, no que se refere às categorias conceituais, a geografia assinala a alternativa que indica corretamente aquela presente no texto, tá? Ou não é certo. Então, lugar a gente já dá para perceber que não é. Você não vê no texto informações de afetividade, de cotidiano, de dia a dia, tá? Local de pertencimento. Então já não pode ser o conceito de lugar. Paisagem, tá? Paisagem. Há quem diga que ela é tudo aquilo que a vista alcança, tá? Mas para ser mais preciso, tá certo. De forma incompleta, mas está. Paisagem está associada a tudo aquilo que é captado pelos nossos sentidos humanos.
Como é que a gente percebe, a princípio, o nosso entorno? Por meio da visão, tá? Só que a visão não é a única porta de entrada de contato nesse mundo, tá? A visão, o tato, o paladar. Porque imagina uma pessoa que é deficiente visual, tá? Que tem uma limitação, né, na visão. Então, essa pessoa ela não vai conseguir perceber o mundo pela visão, porque ela não enxerga. Mas pelo tato, pelo paladar, pela audição, ele consegue perceber, sim, o mundo, tá? Então, eu gosto de conceituar paisagem como tudo aquilo, ou melhor, sentidos humanos. Sentidos humanos. Deixa eu dar um exemplo para vocês de paisagem. Outra coisa, a paisagem, ela tanto faz, ser bonita ou feia, não interessa. É perceptível ao ser humano por meio dos seus sentidos, é paisagem, tá? Uma praia, né? Uma comunidade, um lixão a céu aberto, ou seja, não deixa de ser paisagem, tá? O ser humano consegue captar pelos seus sentidos uma paisagem. Então, novamente, ao conceituar a paisagem aqui, dá para perceber também que não ela se enquadra no nosso conceito aí, tá? Terceira palavra seria aí o de região, tá? Ou a primeira ali, né, na alternativa, região. A região está associada, gente, a isso aqui, ó, a critério e divisão. Divisão. Como assim, professor? Ela está associado a um espaço, tá? Que ele vai ser dividido com base em um critério. E aí que está uma grande pegadinha nessa questão, pelo amor de Deus, tá? Tente fazer jus à questão e não deixar atropelar pela informação dada. Então, ó, por exemplo, a região o Acre, né, um estado brasileiro, um dos 27 estados, tá? O Acre. Só que o Acre, ele está apresentando aqui o estado do Acre, né? Que tem, ó, digamos que esse quadrado aqui que eu desenho aqui, ó, é o estado do Acre. E nesse estado do Acre, ele está dizendo aqui, ó, ele não está falando aqui do critério que foi utilizado, ó, ele foi dividido assim e assado, né? Ele está dando os limites ali de localização do espaço, mas em nenhum momento você vai dizer, por exemplo, como esse estado ele foi dividido. Tá? Então, a partir do momento que eu evidencio no texto o termo de critério de divisão, ó, o estado do Acre foi dividido com base nos aspectos geográficos ou com base no rio. Né? Esse foi o critério utilizado, levando em consideração questões históricas para dividir e delimitado. Beleza! Aí sim a gente estaria assim, falando do conceito de região. Tá? Lembrando que um exemplo disso a nível geral, né, do que a gente já viu, as regiões do Brasil, por exemplo, elas estão divididas em 5 regiões, região norte, sul, leste e oeste. E ela teve um critério para que isso ocorresse, critério esse que é denominado de político-administrativo. Tá? A gente tem várias divisões do Brasil, de modo que as 3 principais vai ser o do IBGE, que é o oficial, o geoeconômico e o proposto por Milton Santos. Tá? E de modo que cada um deles vai estar dividido com base em um critério, tá? Que não é o que está sendo evidenciado no texto. Ele não está tratando de um critério a ser dividido, mas está falando da grandeza, de território, de fronteira, como ele está ali proposto. Então a resposta aqui jamais vai ser região, muito embora você encontre elementos, né, de áreas, de estado, mas não é o que está sendo apresentado no excerto ou no texto. Tá? O que ele está evidenciando de fato na alternativa é o conceito de território. E o que é que o território vai tratar? Tá? Território. O território trata sobre o exercício de poder, em que o governo do estado do Acre vai ter total domínio sobre o espaço do Acre, né? E esse domínio sobre esse estado vai estar compreendido em uma área latitudinal, né? Que vai ter, se estiver fazendo ponte com algum país, a gente chama essa linha imaginária de fronteira, tá? E se ela estiver fazendo ponte com algum estado, a gente vai chamar de divisa, tá? Ok? Então essa é a questão, está apresentando que o Acre é um estado brasileiro, tá? Que é governado por um governador, né? Que exerce um poder sobre ele dentro dos limites do estado. Ele é o 15º em extensão territorial, com a superfície, aí vai falar a área,
O estado está situado num planalto, aí vai explicar onde ele está situado, tá? E os limites do estado formado por fronteira, aí vai, ou seja, você percebe que ele está descrevendo um território, tá? Mas, aí você tem que ter esse jogo de cintura. Exercício de poder é território. Critério barra divisão é região. Ele está apresentando aqui um território, tá? Descrevendo ele. Então, a nossa resposta aí vai ser exercício de poder, né? Ok? Essa é a ideia da questão. O estado do Acre, se ele fala assim, o estado do Acre foi dividido com base nesse critério por questões históricas, questões naturais, aí sim a gente poderia elencar critério barra divisão. Como ele não está tratando, mas está tratando de um território, é tanto que é o território do Acre, tá? Deixa eu ver se... e é tanto que aparece o termo aqui, ó, território, ó. Na própria questão ele vai dar o termo território. E na geografia, tá? Esses termos não podem ser falados de forma avulsa, tá? O termo correto mesmo a ser enquadrado aqui seria exatamente a palavra território e não região. Como a questão talvez deixa parecer, né? Então, o Acre é um dos 27 estados brasileiros, ele é o 15º em extensão territorial, tá? Ou seja, existe um exercício de poder sobre esse estado, regido pelo governo, tá? Tanto que é chamado de governo do estado. Ok? Então, vou ficando por aqui. Nossa resposta aí é a letra D, tá? E é isso aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte e compartilha. Gente, eu gravei um aulão, tá? Conceitual, com alguns principais assuntos. Deu 2h30. Se alguém tiver interesse, né, nessa aula, entre em contato comigo aí que eu vou estar deixando um valor irrisório para vocês de R$5. Vale a pena. Vou gravar mais duas e deixar disponível para quem tiver interesse, tá? Na véspera da prova eu vou fazer um aulão. Beleza? Se você não tiver também, se é um estudante, né, que não trabalha, entre em contato comigo aí que eu não faço questão de disponibilizar para você. O meu objetivo é fazer com que você cresça, tá? Sei que esse valor que eu peço é para ajudar a manter o canal, né? Para fazer crescer. Estou pensando aqui em comprar umas câmeras, né? Para eu aparecer nos vídeos, porque eu não ligo a minha câmera, porque minha câmera não é muito não é eficiente, né? Preciso de a letra também. Você percebe que ela não é tão, né? Mais organizada, porque também eu faço numa mesa digital e é mais complicado de escrever ou desenhar, né? Num tablet seria mais fácil. Mas enfim, tá? Se quiser assistir a aula, chega junto aí, entra em contato, tá? E eu tô ficando por aqui. Valeu!